Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje nós vamos fazer uma revisão de matemática. Bom, nesse capítulo de matemática nós falamos sobre sistema de numeração decimal. Então, nós vimos o sistema de numeração decimal, nós vimos também par, ímpar e o nosso sistema monetário. Nós vimos só um pouquinho do nosso sistema monetário. Então, nós vamos fazer uma revisãozinha sobre esses assuntos aqui, tudo bem? Vamos começar já falando então do entendendo o nosso sistema de numeração decimal. Na nossa sequência numérica, nós temos esses algarismos aqui, chamamos de algarismo. O número 0, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses 10 algarismos que nós temos aqui, eles compõem o nosso sistema de numeração decimal. Mas como assim? Nós vimos aqui que eles são unidades, né? Como nós aprendemos lá na apostila, eles são unidade porque eles são formados apenas por um algarismo só. Se contarmos do 0 até o 9, eles são formados por um algarismo só. Só que se considerarmos a posição no qual esses números vai estar, então eles vão mudar o valor, vai mudar a quantidade. Usamos esses algarismos para representar quantidade, valor em dinheiro, como nós vimos, unidade de medida. E a partir desses números, nós podemos fazer infinitos outros números. Então, agora aqui nós vamos entender o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal, a palavra decimal já lembra o quê, turminha? Já lembra 10, então nós vamos falar sobre 10 unidades juntas. Para entender melhor o sistema de numeração decimal, nós usamos o material dourado, certo? Só que antes de eu usar o material dourado, nós vamos fazer alguns exemplos aqui de numerar. Por exemplo, aqui eu fiz 3 números para mostrar para vocês. Temos aqui o número 83, ou seja, 8 dezenas e 3 unidades. O numeral 672, 6 centenas, 7 dezenas e 2 unidades. E o numeral 1000, já chegamos aqui na unidade de milhar. Então, 1 milhar, 0 centena, 0 dezena e 0 unidade. Vamos ir por parte agora. Então, dezena, nós entendemos que dezena é quando nós fazemos um grupinho com 10 unidades. Quando nós conseguimos separar algo ou um grupo, fazer ele chegar na quantidade de 10. Usando o material dourado, aqui nós temos o cubinho da unidade. Usamos esse cubinho aqui para representar as unidades, que é o cubinho. Quando nós juntamos 10 cubinhos, na casinha da unidade nunca pode ficar 10. Então, quando nós juntamos 10 unidades, nós trocamos por uma barrinha da dezena. Essa daqui. Uma barrinha da dezena, que é esta daqui. Esta barrinha da dezena tem 10 unidades juntas. Quando nós juntamos, então, um grupinho de 10 unidades, nós trocamos por uma barrinha da dezena. Então, uma dezena é igual a 10 unidades. Quando nós falamos de uma dezena, nós estamos falando da quantidade de 10 unidades. Mas então, se eu falar de 2 dezenas? Se eu falar 2 dezenas, então eu tenho um grupinho de 10 mais um grupinho de 10. Então, 2 dezenas é igual a 20 unidades, porque eu tenho 10 aqui e 10 aqui. Se eu juntar 10 barrinhas dessa daqui, já vai passar. Aí nós vamos entrar na casinha da centena.
centena. E quando nós chegamos na casinha da centena, nós trocamos por uma plaquinha dessa daqui. Uma plaquinha da centena, que são 10 barrinhas da dezena juntas. Eu troco daí as 10 barrinhas da dezena por uma plaquinha da centena. Para entender melhor, quando eu sei como é dezena, como é centena e como é milhar, nós vamos analisar a posição dos números e quantos algarismos nós usamos para fazer esses numerais. Por exemplo, aqui no número 83, quantos algarismos nós usamos para fazer esse numeral? Usamos 2 algarismos, nós usamos o número 8 e o número 3, que eles juntos formou o numeral 83. Então, nós usamos 2 algarismos para compor esse número, 83. Ele já é na casinha da dezena, composto por 2 númerozinhos. Na casinha da centena, eu já entendo que eu preciso de 3 algarismos para formar um numeral, como aqui no numeral 672. Usamos 3 algarismos. Usamos o número 3, o número 6, o número 7 e o número 2, que formou 3 algarismos. Então, é a casinha da centena, dezena e a casinha da unidade. Quando eu junto 10 plaquinhas desta daqui, da centena, eu tenho que trocar por cubo. Eu tenho que trocar ela por um cubo, o cubo da unidade de milhar. Eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês, mas é aquele cubo que nós vimos em sala. O cubo da unidade de milhar. E aqui no número 1000, para representar o número 1000, a gente vê que nós observamos que nós usamos 4 algarismos para compor o numeral 1000. 1, 2, 3, 4. 1 na casinha da unidade de milhar, 0 na centena, 0 na dezena e 0 na unidade. Então, nós usamos 4 números, 4 algarismos para compor o numeral 1000 e a unidade de milhar, certo? Então, o sistema de numeração decimal é o sistema de contagem que nós usamos agrupando os números para facilitar na nossa contagem. Sabemos, então, que quando nós juntamos um grupinho com 10 unidades, nós estamos falando, então, da dezena. Quando nós juntamos um grupinho com 10 plaquinhas da centena, nós estamos falando de uma unidade de milhar. Já mudamos? Quando nós juntamos os cubinhos aqui, esses cubinhos pequenininhos, nós estamos falando de unidade, que são números formados por apenas um algarismo só. Como, por exemplo, 1. Tenho só um cubinho aqui, então, estou representando o número 1. Mas se eu pegar 2 cubinhos, aumentou minha quantidade. Então, eu tenho agora 2 cubinhos, representando o número 2. Então, se eu pegar 2 cubinhos da unidade, mais 2 barrinhas da dezena, então, eu tenho no total de 22. E se eu acrescentar mais uma plaquinha, mais uma barrinha da dezena, perdão. Então, agora eu tenho o total de 32. 3 dezenas, mais 2 unidades, certo? Então, unidade, sistema de numeração decimal, é quando nós estamos, então, agrupando os números para facilitar a nossa contagem, de acordo com aqueles algarismos que nós conhecemos. Opa, vou tudo aqui.
De acordo com os algarismos que nós conhecemos, que é o 0, a partir desses 10 algarismos aqui, nós conseguimos formar vários números que compõem o nosso sistema de numeração decimal. Para representar esse número no quadro de ordens, nós usamos um quadro de ordens assim, ou então aquele da casinha também que nós fizemos em sala. Ou nós vamos fazer o quadro de ordens assim, ou no quadro da casinha. Vamos representar aqui o número 672. Como que vai ficar o número 672 aqui? Ele vai ficar assim. Nós vamos colocar o número 6 aqui na casinha da centena, o número 7 na casinha da dezena e o número 2 na casinha da unidade. Vou preencher aqui. 6 na casinha da centena, 7 na casinha da dezena e o 2 na casinha da unidade. Então, aqui nós temos 6 centena, representa 600, ó, tá na casinha da centena. Quando eu chego na centena, então, eu estou representando o numeral a partir do 100, a contagem do 100. Então, vou até colocar aqui embaixo para representar melhor para vocês, ó. 600, que simboliza 600. Porque 6 de centena vai ser igual a 600, contando de 100 em 100. 7 dezena, que representa, é o mesmo que 70. 7 dezena é igual a 70. Porque são 7 barrinhas da dezena. 7 grupinho com 10 unidades. E 2, que representa a unidade, ou seja, 2 unidades apenas. Então, 600 mais 70 mais 2 é igual a 672. Ah, mas se não tem a casinha da centena, se for um numeral igual a 83 aqui, não tem centena aqui, como que eu vou representar? Eu vou colocar o 8 na casinha da dezena, o 3 na casinha da unidade e vou deixar a casinha da centena vazia, que é o mesmo que ter 0 ali, e o 0 não tem o valorzinho, né? Então, ali, nesse caso, ele vai ficar como 0, porque não tem centena, estamos falando só da dezena. Mas, se tiver a centena, quando o numeral for de 3 igual esse daqui, aí nós temos que colocar na casinha da centena, dezena e unidade. Ai, mas aí nós vamos falar agora da unidade de milhar. Como que nós vamos representar na unidade de milhar? Como nós estamos falando agora de 4 algarismos para compor o número, então vai ter que aumentar a nossa casinha. O nosso quadro de ordens aí, né? Vamos aumentar esse quadro de ordens. Aí ficou até um pouquinho torto aqui. 1, 2, 3. Aqui nós colocamos a unidade de milhar no primeiro, centena, dezena e a unidade. Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Vamos então colocar o numeral 1000 aqui. 1 vai ficar na casinha da unidade de milhar, o 0 na centena, o outro 0 na dezena e o outro 0 na unidade. Então, vai ficar assim, 1000. 1 na unidade de milhar, 0 centena, 0 dezena e 0 unidade. 1000. Podemos escrever esse número. 1000. Ou 1000. Esse é o sistema de numeração decimal.
contando a partir do material dourado que nós usamos bastante para nos auxiliar aí, certo? Vimos também par e ímpar. Par e ímpar. O que é par e o que é ímpar mesmo, criançada? Nós falamos de números ímpar quando formamos grupos de 2 em 2 com uma quantidade e sobra um. Sempre vai sobrar um elemento. Por exemplo, par de sapato. A gente junta o par de sapato de 2 em 2, né? Tem o pé direito e o pé esquerdo. Se eu colocar mais um sapato ali, vai sobrar, porque só temos um par, direito e esquerdo. Então, ele vai acabar sobrando. Aí, nós falamos que é ímpar. Agora, quando não sobra, quando eu consigo fazer grupo de 2 em 2 e não sobra nada, falamos que é par. O número 0, sempre começamos contando pela sequência, contando de 2 em 2. Então, começamos pelo número 0. O número 0, ele vai ser par. Vou contar mais 2. O 1 vai ser ímpar, então. O 2 vai ser par. 3 vai ser ímpar. 4 vai ser par. 5, ímpar. 6, par. 7 é o ímpar. 8 é o par. E o 9, ímpar. Quando qualquer número que nós escrevermos, vou pegar de novo esse exemplo aqui do numeral que a gente fez. Quando escrevemos qualquer um desses números aqui, para saber se ele é par ou ímpar, nós vamos olhar o número que estiver na casinha da unidade, que vai ser o último número. No caso aqui do numeral 83, qual que está na casinha da unidade? O 3. O número 3, ele está na unidade. O 3 é par ou o 3 é ímpar? Se eu juntar um grupinho, pegar 3 elementos e fazer um grupinho de 2 em 2, eu vou colocar aqui, fazer uma bolinha no ar aqui para ver, ó. Opa. 2, 3. Se eu for juntar essas 3 bolinhas aqui que eu fiz, formando um grupinho de 2 em 2, vai sobrar um, quer ver? Vou juntar aqui, agora vou precisar apoiar. Fiz um grupinho de 2 em 2, sobrou um, sobrou? Então, o 3, ele é ímpar, não tem como eu fazer mais um grupinho com ele. Ele é ímpar. Então, nesse caso, o número 83, ele é ímpar porque terminou com o número 3. E 3 é ímpar. E aqui o número 672. Na casinha da unidade, qual é o número que está aqui? É o número 2. O número 2 está na casinha da unidade, então o numeral 672, ele vai ser par, porque o último número é o número 2 e 2 é par. E assim por diante. Aqui no 1000, 1000 é par, porque terminou com o número 0 e 0 é par. Então, eu sempre tenho que ficar de olho lá no númerozinho que está na casinha da unidade, certo? Então, o nosso sistema de numeração decimal é como nós representamos a contagem, contando a partir de 10 em 10, usando a barrinha. Quando nós temos um grupo com 10 unidades, nós chamamos de dezena. Quando nós temos um grupo com 10 barrinhas da dezena, nós temos uma centena. E quando nós temos 10 placas das centenas, nós temos, então, unidade de milhar, porque daí formou 1000. E quando nós temos os cubinhos aqui, as unidades, nós chamamos de unidade para representar uma quantidade, certo? Então,
Esses algarismos aqui compõem o nosso sistema de numeração decimal. É a partir desses números que nós formamos todos os outros números, como nós vimos aqui. Para colocar no quadro de ordens, eu preciso estar atenta se ele tem centena, se tem dezena e se tem unidade, certo? E colocar eles corretamente aqui no quadro de ordens. Par é quando nós conseguimos formar um grupo com duas quantidades. E ímpar é quando eu faço um grupo com formando de 2 em 2, mas sempre sobra um. Então, aí, nós dizemos que é ímpar. Tudo bem? É isso que nós estudamos nesta unidade. Nós estudamos esses conteúdos. Estudem. Prestem bem atenção na hora quando for formar os numerozinhos, quando for colocar dentro do quadro de ordem, quando for separar os números, agrupar, fazer os grupinhos para saber se é dezena, se é centena. Lembrando que a gente sempre faz grupinhos contando de 10 em 10 unidades. Tudo bem? Ok? Então, é isso. Qualquer dúvida, manda mensagem aí pra Pro. Tudo bem, turminha? Então, beijo e até mais.